E nós conversamos agora há pouquinho com o senador do PT, faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro, Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. E agora vamos conversar com o senador Marcos Rogério, que é do Democratas, para ouvir o outro lado desta CPI e ouvir do senhor senador o que é que vocês pretendem saber amanhã da doutora Nise Yamaguchi, que é um depoimento muito esperado na CPI também. Bom dia. Bom dia a você, Rafael Colombo, Elisa, Luciana, ao amigo da CNN. Um prazer participar. O depoimento da doutora Nízia, para a oposição, tem uma expectativa, para os membros da base do governo, outra. Ela é uma estudiosa do assunto tratamento precoce, deve falar sobre isso. Agora, a oposição tem, tanto que ela não entrou, né, na lista de convidados como especialistas para discutir o tratamento precoce. Ela vem na condição de convocada porque a CPI, por apelo dos membros da oposição, quer saber dela o que aconteceu, como foram os aconselhamentos ao presidente da República, no que eles chamam de gabinete paralelo. Eles querem, na verdade, na prática, criminalizar o fato do presidente da República ouvir especialistas, pessoas, médicos, líderes, como se isso fosse uma prática inusitada na República ou em qualquer governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Então, a oposição deve partir para essa pegada. E aí querem saber dela, por exemplo, como é que foi a história, da mudança, da proposta de mudança da bula da cloroquina por decreto. É um negócio que chega a ser risível, porque alguém que tenha um mínimo de inteligência sabe que decreto não muda bula de remédio. Você está diante do chamado crime impossível, porque bula de remédio nem a Anvisa por si só pode mudar. Você tem que ter o pesquisador, o laboratório, a farmacêutica, a partir das testagens, nas fases, obedecendo às fases ali, verificando o acerto daquele medicamento para uma determinada situação, vai propor à agência que reconheça. Mas eles querem se apegar a esse fato de que alguém teria apresentado um rascunho que seria para um decreto que nunca existiu para mudar a bula da cloroquina. Essa, Colombo, é tipo aquele camarada que tenta matar alguém com bala de brinquedo, com arma de brinquedo e bala de algodão. É o crime impossível. É impossível mudar a bula de remédio por decreto. Mas a oposição, na falta de provas, na falta do que encontrar, está tentando se apegar a esse aspecto para enquadrar o governo. Senador, é possível conseguir fazer perguntas para a doutora Yamaguchi amanhã sem haver um posicionamento, uma essência ideológica? É possível se libertar das ideologias e fazer uma indagação técnica? É claro que é possível e veja, nós vamos estar diante de alguém cuja a especialização, cuja experiência na clínica médica, cuja trajetória é respeitada no hospital onde ela trabalha, e quem conhece o trabalho dela reconhece a sua história, reconhece a sua expertise. Então, é possível sim. O problema, Elisa, é que tanto quem está num campo de oposição quanto quem está num campo de situação, muitas das vezes, por suas paixões, fazem defesas apaixonadas. Então, é ideologia só quando é a favor do tratamento precoce. Mas o negacionista que diz que não pode medicar porque não tem medicamento com indicação na bula para a Covid-19, então não pode medicar. Aí não é ideologia, aí não é politicagem. Olha, os dois extremos são negativos. Então, quando você está diante de um médico, diante de um profissional, diante de um estudioso, é a oportunidade de você colocar as suas dúvidas na mesa e perguntar para quem tem autoridade para falar sobre o assunto. Não existe verdade absoluta. A ciência... Hoje nós estamos cheios de defensores da ciência. Nunca vi tanto culto à ciência como agora. Mas desde que a ciência seja aquela que se amolda ao que eu entendo como correto. Porque você tem estudos e mais estudos. Você ainda não tem posições definitivas em relação a nada. Qual medicamento hoje é apontado para tratamento, cura da Covid? Você não tem. Agora, você tem aqueles que defendem o tratamento precoce e você tem aqueles que são contra o tratamento precoce. E ainda tem um terceiro,
que se alia ao segundo, que é os que adotam a política do fique em casa. Não aquele fique em casa lá do início da pandemia, mas é o fique em casa de hoje. Quando você diz que não tem medicamento, não tem tratamento, você estimula o paciente a não procurar socorro na hora certa. E muitas das vezes, quando ele vai buscar socorro, buscar ajuda, já é tarde demais, aí a gente tem o aumento no caso de mortes. Senador, nós demos a notícia já agora, hoje, bastante inclusive, que o grupo dos 7 resolveu adiantar o depoimento do ministro Marcelo Queiroga, chamar de volta, e já esse mês ainda. E a explicação é que o presidente Jair Bolsonaro continua divergindo das medidas do Ministério da Saúde. O que o senhor pensa disso, desse chamamento antecipado do ministro Marcelo Queiroga à comissão? Olha, isso, primeiro uma advertência. Né? Eles falam muito de gabinete paralelo, né? Atribuem ao presidente da República uma espécie de gabinete paralelo. Mas o que eles fazem com a CPI também é gabinete paralelo. Veja você que eles fazem reuniões secretas do gabinete paralelo da CPI. Não são audiências públicas, não são audiências com a presença dos membros. É só oposição, como se a oposição fosse realmente a responsável pela condução da CPI. Eles têm maioria, mas as reuniões devem ter data e local próprio para acontecer. Só para registrar. Em relação à reconvocação do ministro Marcelo Queiroga, eu acho que é absolutamente natural a reconvocação dele. Agora, acho absolutamente inoportuna a antecipação da volta dele à CPI, por várias razões. Primeiro, nós temos muitos depoimentos para coletar. Muitos. Tanto de membros do governo federal, quanto de governadores e possivelmente prefeitos daqui a pouco. Então, o ideal é você fazer a oitiva dele, a nova oitiva dele, mais no final. Porque você já tem um conjunto de informações, um conjunto de dados, e aí você vai inquirir o ministro novamente. O que me parece, essa antecipação, essa tendência ou essa proposta de antecipação, me parece que está na contramão do interesse da própria CPI. Isso está mais no campo do interesse político, de gerar constrangimento ao governo e, ao mesmo tempo, de você criar um processo de obstrução ao trabalho do ministro. Porque ele está no meio de uma pandemia, com uma agenda extremamente intensa de trabalhos, aí tem que se preparar para vir à CPI, fica o dia todo na CPI, como foi da outra vez, além do depoimento que ele deu. Quando começou a sessão do Senado, ele ficou preso numa sala aqui da CPI, enquanto aguardava a volta dos trabalhos. Não acho que seja realmente esse o momento adequado para fazer isso. Vamos deixar o ministro trabalhar. Vamos deixar ele avançar com a agenda de trabalho do Ministério da Saúde. Fica me parecendo que esse grupo quer obstruir o trabalho do ministro também. Nós temos uma agenda de trabalho. Vamos avançar com os governadores. Estão convocados. Por que querem antecipar o ministro da Saúde nesse momento? Se nós ainda temos muitos outros para serem ouvidos, inclusive alguém que teve operações da Polícia Federal investigando contratos fictícios, superfaturamento, desvio de finalidade, corrupção. Há uma suspeita aí da existência de um covidão. Então nós temos que avançar na investigação. Não sou contra ouvir o ministro novamente, mas acho que antecipar para esse momento é politicagem e obstrução ao próprio trabalho do ministro à frente do Ministério. Nós ouvimos aqui na CNN o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Senador, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui. Um bom trabalho essa semana para o senhor. Obrigado, Colombo. Obrigado a toda a equipe.